cabo. Não? Amém. Se alguma igreja tiver algo especial aqui na frente, pode procurar o Natan, o irmão Natan atrás. Eu vou pedir para o irmão Cleiton orar para a gente agora. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, meu Deus, por mais oportunidade que temos aqui, está te louvando e te adorando, Senhor. Peço que o Senhor possa estar abençoando esse culto, que nós possamos estar sendo tocados por tua palavra e que possamos praticar isso em nossas vidas. Pai, eu também te pedi te agradecer por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Agora vai ter uma sketch. Não tá aqui não. Tá aqui sim. Não, a senhora me invade a minha loja. Isso é um absurdo. A senhora é muito mal educada. Eu vou chamar a polícia. Ah, então chama. Vou lá. Bom dia. Bom dia, eu tô com um problema. Ah, tadinho. Não, eu não. Ah, e o que tem? É que eu acabei de comprar e não liga, cara. Eu liguei na assistência técnica também, não tem. Qual que é a marca? É Blender Plus. Poxa, já é o quarto desse hoje. Então, cara, nem liga isso aqui. Cara, mas é que esse problema, ele se resolve pelo telefone. Mas eu liguei e ninguém atende. Quem é responsável? Sou eu mesmo? Senhor. Isso. Então quer dizer que se eu ligar agora, o senhor resolve? Claro. Não. Aqui não. Aqui eu tô te vendo. Então o que eu faço então? Faz o seguinte, ó. Tá vendo aquela pracinha ali? Ah. Vai ali atrás do banco, do lado do poste, aí ali eu não te vejo. Tá bom. Tenha bom dia. Bom dia. Alô? Oi, é o indicador que funciona. A qualquer marca? Blender Plus. Puxa, é o quinto desse hoje já. Né, então, ele não liga. Ah, então, é que essa marca nós estamos fazendo um recall. Então o senhor vai ter que trazer o produto até a loja. Até a loja? Isso, o senhor sabe onde que é? Sim. Isso, é Avenida. Não, sei onde é. Isso, Não, é Avenida. sei onde é o telefone. Tá bom. Bom dia. Bom dia. Bom dia. É o indicador que funciona. Qual que é a marca? Blender Plus. Puxa, é o sexto desse hoje já. Não, cara, eu sou aquele cara da última vez. Ah, o senhor ligou? Liguei. E te resolveram? Não. Não? Como não? Quem que te atendeu? Senhor. Eu? O que que eu disse? Eu trazer até aqui a loja. É Vender Plus? Isso. Ah, sim, estamos fazendo um recall. Isso. Tá, só isso? Não, o senhor precisa entregar o formulário. Não sabia do formulário. Ah, pois muito bem. O senhor precisa preencher esse formulário. Não. Aqui não. É para preencher em casa. Aqui eu tô te vendo. Tá, o que eu faço então? Sabe aquela pracinha ali? É, a pracinha, né? Isso, Boa. mas eu fico um pouquinho mais pra lá do poste, pela última vez eu tive um pouquinho assim. Tá bom. Tenha um bom dia. Bom dia.
dia. Bom dia. Ah, temos esse aqui, ó, que é Thunder Plus. É ótimo. Ah, R$50. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Bom dia. Que formulário? Ah, sim. Pois falta o produto agora. Mas eu acabei de deixar o produto. Não, impossível. O formulário entregue juntamente com o produto. Não, mas eu acabei de deixar. Não, o senhor deve ter esquecido Não, ali. mas tá por aqui, Não, você pode vir aqui, o ó. senhor não invada a minha loja. Mas isso aqui é um absurdo. O senhor é muito mal educado. Vou chamar a polícia, Ah, não. não chama. Tá aqui, Sofia. Bom dia. É que eu tô com um probleminha. Ah, tadinho. Não é comigo, é o produto. Ah, e o que tem? Ele não liga. Qual que é a marca? Player. Puxa, o 7º desse hoje. Vou olhar. Vamos cantar a segunda música dessa noite. Número 8. Para a glória de Deus.
Boa noite. Vamos a mais uma tradicional já entrevista com o nosso preletor. Pastor, o senhor poderia se apresentar? Tem muitas pessoas aqui que não conhecem. Meu nome é José Arthur. Eu sou missionário americano aqui no Brasil 30 anos. Eu moro em Jabaquara, moro em Interlagos, trabalho em Jabaquara do Seminário Batista Regular e também ministro na Igreja Batista Vida Nova, que reúne-se na mesmo prédio. Muito bem. O senhor pode contar um pouco para a gente como que começou o seu ministério, com quantos anos o senhor aceitou a Cristo? Aceitei Cristo com 5 anos, quando participei de uma escola bíblica de férias. Era lá nos Estados Unidos, da Convenção Batista, mas mesmo assim ouvi o Evangelho e o Senhor abriu meu coração. Minha família era realmente seguidor de Cristo e assim frequentamos igrejas dos irmãos lá e também igrejas batista. E foi lá que eu conheci a Igreja Batista Regular. Quando me formei do colégio, eu estudei engenharia civil e trabalhei 5 anos como engenheiro. Mas naqueles 5 anos eu percebi que eu poderia estar edificando pessoas em vez de prédios. E por isso eu caí da profissão e comecei a estudar teologia. Então terminei em 86, me casei com a esposa em 84 e nós saímos como missionários da Associação dos Batistas para Evangelismo Mundial em 1988, quando chegamos aqui. Hoje o senhor é diretor do seminário, né? E assim, o senhor que está à frente, vendo os alunos, o que o senhor diria, qual é a experiência de estudar num seminário? Bom, logo eu vou tocar nisso, né? Mas realmente minha perspectiva é que nós devemos sempre estar estudando. Não vamos chegar nesta vida. E realmente esta vida é a única oportunidade que temos de obedecer ao Senhor, mesmo com resistência, com dificuldade, com doença, com interrupções, mesmo com tragédias. Só nesta vida que podemos mostrar nossa fidelidade ao Senhor, respondendo em fé. Então eu acho que o jovem deve pensar em estudar, deve conhecer seu Salvador melhor, deve entender melhor a maneira de representar sua fé para este mundo tão necessitado. E também realmente estudar é uma boa maneira de conhecer outros irmãos com outras áreas da cidade que também estão seguindo o Senhor. O senhor falou que o senhor é formado em engenharia, né? É isso. Tá. Quando o senhor não está trabalhando, quando não está no seminário, não está pastoreando na igreja, qual que é o seu hobby? O senhor gosta de construir casa, essas coisas assim? Bom, hobby a gente pensa em passatempo, né? Aquele que você não recebe dinheiro para fazer, né? Bom, eu joguei golfe um pouquinho, mas cheguei ao ponto que nem os pulsos nem a coluna aguentou mais. Mas também eu gosto de fazer quebra-cabeças de qualquer tipo, né? Quebra-cabeça lógica, quebra-cabeça na mesa. Eu simplesmente gosto de desafiar minha cabeça. Legal. Hoje, com a mensagem que o senhor vai passar para a gente, qual seria a expectativa e qual seria o conselho que o senhor daria para os jovens aqui hoje? Boa pergunta. Eu vou falar sobre o temor do Senhor, e o motivo por tocar nesse assunto é que, na minha experiência e como realmente na vida de muitos seguidores de Cristo, temos sempre aquela tensão entre ter temor dos homens e temor de Deus.
E nossa resposta deve ser de não nos preocuparmos com o homem. Isto é verdade que tratando de ridículo, que tratando de perseguições, devemos sempre seguir o Senhor. E o Senhor vai nos dar força, vai nos dar realmente capacidade de lidar com o homem. Mas nossa primeira responsabilidade é para o Senhor. Amém. O senhor, como diretor de seminário e pastor, o senhor deve ter lido muitos livros, né, na sua vida. Com todo o seu conhecimento, qual livro o senhor indicaria para a gente, para assim, começar a ler? Eu fui perguntado esta mesma pergunta 2 anos atrás, quando iniciou aquele Clube Ictus, Clube de Livros Teológicos. Você deve procurar o site, né, para ver como você pode participar. Mas o livro que mais impactou minha vida foi, e nem posso lembrar o título em português, acho que Através dos Portais de Esplendor. É sobre os 5 missionários que entraram na região bem primitiva de Equador para ministrar para uma tribo que ainda não tinha sido alcançada. E esta tribo acabou matando os 5. E as esposas deles terminaram o trabalho deles. Eles continuaram lá, mesmo como viúvas, ministrando para os índios. E hoje tem igrejas múltiplas naquela região por causa delas. Legal. Esse livro, ele é muito grande, assim? Não, acho que tá, porque eu 150 páginas por aí. 150 já não até vou ler. tem retratos, tá? Tá, brincadeira. Para a gente terminar, o senhor falou que o senhor é casado. Há quanto tempo o senhor está casado? Como o senhor conheceu sua esposa? Se o senhor tem filhos? Eu conheci minha esposa no seminário. Ela não estava estudando com os alunos tempo integral, mas ela estava estudando num curso intensivo. E meu professor de hebraico nos apresentou. Olha, professor de hebraico, você não pode ser mais bíblico que isso, né? Então ele falou comigo que ele conheceu alguma pessoa, né, que eu poderia conhecer. Nós nos conhecemos e do início, da primeira vez que eu vi ela, eu fiquei convencido. Levou 1 ano e meio para convencer ela, mas deu certo. E nós nos casamos 1 ano e meio depois de conhecer um ao outro. Nós tivemos nosso primeiro filho, André. 3 anos depois, ele nasceu com defeito da coluna. Até o dia de hoje, ele tem 31 anos e ele anda com cadeira de rodas. Mas ele está trabalhando no Ministério Horizon, que é um ministério online, onde ele faz edição de curso de matérias teológicas para escolas tanto em inglês quanto em português. Ele é bilíngue e fazendo uma obra muito boa. Temos também outro filho que se casou, mora em Califórnia e nos deu a nossa primeira netinha, quase 1 ano atrás. E temos uma filha, Jill, que toca violino, que está fazendo parte do congresso de música daqui a 1 mês, no seminário. Ela trabalha como professora da 3ª série na escola cristã Paca, na Zona Sul. Meida e eu somos casados 35 anos em julho. E vamos celebrar. Amém. Pastor, muito obrigado. Logo depois seremos agraciados com a palavra de Deus. E mais uma vez, muito obrigado e fique à vontade. Muito obrigado.
Agora eu vou reconhecer as igrejas que estão aqui nessa noite. A gente tentou anotar a maioria ali na entrada. Vou falar aqui, se eu esquecer alguma no final, aí eu vou dar oportunidade para falar. Primeira Igreja Batista em Vargem Grande. Líder é o Nil. Pode ficar de pé, por favor. Bom grupo, obrigado pela presença. Deus abençoe. Igreja Batista da Vitória, em Cotia, pastor Hernando e pastor Douglas. Amém, obrigado pela presença. Igreja Batista da Bíblia, em Biúna, Israel e Rebeca. Obrigado pela presença, pode sentar. Igreja Batista de Osasco, Jardim das Flores. Amém, obrigado. Igreja Batista em Mirante da Mata, com Wallace. Amém, obrigado pela presença. Igreja Batista da Graça, em Cotia, do pastor Will. Amém, obrigado. Temos também a Igreja Batista da Fé, em Granja Viana. Amém, obrigado pela presença. Igreja Batista da Bíblia em Osasco, Vitor. Veio sozinho, mas obrigado pela presença também. Acho que teve um imprevisto lá que os jovens não conseguiram chegar, né? Igreja Batista em Carapicuíba, pastor Arthur. Amém, obrigado pela presença, pastor. Alguma igreja que eu deixei de citar? Levante a mão. Igreja Batista em Sorocaba, João Marcos. Fica de pé. Obrigado, irmãos. Bastante igrejas vieram. Estamos felizes por isso. Agora eu vou chamar o Vinícius para dar continuidade aqui. Esqueci de uma igreja. A igreja daqui, igreja de Barueri, por favor, todos de pé. Amém, obrigado. Tem uns lá em cima também. Agora teremos o especial da igreja de Barueri.
Santo é Senhor. Hino de louvor 3. Quem me perdoa as falhas, quem me sara interior, quem me renova quando abatido eu estou, e como um pastor dirige o meu andar, Senhor meu Deus, meu Cristo, a ti és
sempre a ti. Santo, Santo, Deus poderoso, digno é o Cordeiro de Deus. Glória, honra, santos louvores, sejam sempre a ti. Sejam sempre a ti. O pregador pode chegar. Bom, hoje à noite eu vou apresentar, antes de pregar, nosso Seminário Batista Logos em Jabaquara. Eu tenho um vídeo de 4 minutos que vai deixar uma impressão da escola, mas também eu vou mostrar os cursos que temos e o que o aluno poderia ganhar estudando nesses cursos diferentes. Então eu vou pedir que ela coloque o vídeo. Tá bom? Para onde vamos, com quem começamos? A luz de Cristo deve brilhar em nós e assim alcançaremos as pessoas ao nosso redor. Por este motivo é que Jesus Cristo também é o centro de tudo o que fazemos aqui no Seminário Batista Logos. O nosso compromisso é adorá-lo em todas as nossas atividades. Ele é o centro das nossas aulas, do nosso ensino e de tudo o que fazemos. A missão do seminário é equipar pastores, professores e outros cristãos, a fim de glorificar o Senhor, servindo a igreja com excelência no Brasil e no mundo. Seja qual for o seu interesse ou área de atuação, o Seminário Batista Logos existe como instituição de ensino, com o objetivo de equipar você para servir a Cristo com excelência. Toda a matéria nossa e tudo aquilo que falamos é extremamente bíblico. Nós não temos caminhado e desviado nem para a esquerda, nem para a direita. Nós queremos a importância da Bíblia, no método histórico-gramatical de interpretação bíblica e na salvação que procede completamente de Deus e não do homem. Nossos professores são mestres, doutores e pastores piedosos que amam ensinar acerca do Senhor Jesus e de sua palavra. Cada aula é uma experiência nova e desafiadora. Os professores fazem experiências embasadas na palavra, nos desafiam a viver a vida cristã e encorajar outros a viverem, recomendo e repito, a experiência de conhecer servos de Deus aqui e compartilhar a experiência de Deus com Cristo sempre me encoraja. De aluno para funcionário, para professor, enfim, tem todo esse envolvimento com o seminário. E hoje, já há mais de 15 anos, sou professor aqui nesse seminário. Sou muito grato a Deus pelo envolvimento com ele, a oportunidade de me desenvolver aqui e estar equipado e habilitado para o ministério. Os nossos valores são integridade bíblica, relevância cultural, excelência acadêmica e formação espiritual. Eu vejo a importância do seminário do Logos aqui na cidade de São Paulo como sendo um seminário que se consegue uma metodologia conservadora, uma metodologia bíblica, realmente. E são poucos os seminários assim dentro da cidade. Muitos saem daqui para estudar e tem que investir integralmente no estudo. Logo, consegue ser uma opção ainda, mantendo qualidade de ensino e dando liberdade ao aluno em não ter uma vida profissional fora do seu tempo de estudo, mas já visando o ministério. A importância desse estudo teológico é fundamental na vida de qualquer pessoa que quer servir ao Senhor. Na verdade, eu acredito que o seminário deveria fazer parte da vida de cada cristão. Crescer com as Escrituras, uma base sólida de
participando dessa instituição e digo com certeza que realmente ela molda o nosso coração e a nossa mente. Venha conhecer o Seminário Batista Lopes. Esse vai ter um dia com a gente. Faça uma visita. Atenda aos chamados de Deus para o seu domínio. Seminário Batista Lopes, teologia que educa a mente e molda o coração. Pode colocar o PowerPoint número 2, por favor. Aquela última tela mostrou informações de contato. Eu trouxe alguma literatura hoje à noite que eu posso distribuir para vocês, se quiser, para saber como entrar em contato e ter uma ideia do nosso seminário. Nós temos já 60 anos, realmente 62 este ano, celebramos 60 anos em 2017. E nossos cursos, eu vou começar com teologia ministerial. Antigamente era chamado bacharel em teologia, mas agora o MEC é dono da palavra bacharel. Então temos de usar outros termos para refletir um curso que é em vários sentidos melhor do que os cursos aprovados pelo MEC. Leva 160 créditos em 4 anos, 8 semestres, e o aluno deve ser equipado, o homem para ser pastor e a irmã para ser obreira na sua igreja. Temos também um curso livre em música sacra. Este curso é de 2 anos, só terças e quintas à noite, e temos tudo de teoria para composição, para regência, também temos aulas de instrumentos disponíveis. Então, vale a pena entrar em contato com o seminário para perguntar sobre isso. Temos o curso de missões transculturais. É realmente um curso para preparar pessoas para ir para os 2/3 do mundo que não tem o Evangelho, nem necessariamente os países que falam português. Então, por isso é transcultural. Nosso coordenador é pastor Raul Nogueira, que trabalhou 12 anos na China. Então, ele tem uma perspectiva das necessidades do missionário. Este curso leva 2 anos e reúne-se 5 noites por semana. Também temos agora o Master of Ministry, porque mestrado também é realmente um termo que só o MEC consegue usar, mas acho que todo mundo entende o que quer dizer Master of Ministry. Nós queremos treinar nossos pastores para ter capacidade de liderar melhor, de escrever, porque este país realmente falta bons escritores em português, em assuntos teológicos. Também queremos aprimorar o ministério do pastor. O pastor Rudy está participando conosco atualmente, e então este curso leva 2 anos, 14 módulos, 7 por ano, e um TCC que leva 1 a 10 anos, dependendo do aluno. Temos um pós-graduado em aconselhamento bíblico, que reúne-se uma vez por mês, de 2 dias, sexta-feira e sábado, e trata dos assuntos vários do aconselhamento. Eles me convidaram uns 2 anos atrás para dar uma aula em hermenêutica do aconselhamento, e estava pronto para expor, todas aquelas passagens usadas erradamente para aconselhamento, mas infelizmente houve um conflito e eu não consegui fazer aquele módulo. Mas os módulos, acho que temos 16, e o aluno sai com realmente um pós-graduado aprovado, porque vem pela faculdade, o CESP, na Araçatuba,
pastor Valmir Leonardo. Temos o curso online. Esse curso é puxado, então você não deve entrar sem se preparar para estudar bem. Mas temos 8 módulos que dão o equivalente de um ano de seminário no bacharel. Então, pode entrar em contato com o seminário para saber quando a próxima turma começa. Pode chegar lá no seminário em Jabaquara qualquer noite da semana e participar das aulas de graça. Seria bom ligar antes de ir para saber quais são as aulas oferecidas naquela noite. Mas queremos realmente expor a qualidade do nosso ensino e o conteúdo. Então, convidamos vocês para participar conosco. Em 2020, vamos sair dia 8 de janeiro e voltar dia 21 de janeiro, estudando em Israel, gastando 12 dias na terra, como se diz. Claro que a viagem leva alguns dias, mas esta viagem vai ser realmente coordenada por pastor Randy Cook, arqueólogo, pastor, trabalhou lá 13 anos com o Instituto de John MacArthur, então ele conhece tudo, até os outros guias, e ele é realmente um recurso muito bom. Então, planeje, né, nesta viagem, não é barata, mas vale a pena conhecer até de Israel. Deixe-me colocar 3 pedidos antes de terminar. Claro que cada seminário sempre está procurando mais alunos, mas o motivo por isso é que realmente a ceifa precisa de trabalhadores e precisamos de trabalhadores preparados para fazer a ceifa. O Senhor pode usar o irmão, a irmã, realmente no campo que Ele vai escolher para você. Mas exige preparo em nossa parte. Então eu peço que vocês orem para que o Senhor coloque mais trabalhadores na ceifa dele e para que tenhamos o privilégio de ajudar no treinamento deles. Também sustento financeiro é sempre uma preocupação. Eu não conheço nenhum seminário aqui no Brasil que não sofre nesse sentido. Então lembre deste pedido diante do Senhor. E por fim, queremos formar não só pessoas com um pano de fundo acadêmico, mas queremos formar obreiros dependentes do Senhor, aqueles que conhecem a palavra de Deus, aqueles que vivem suas vidas seguindo a palavra de Deus. Então orem conosco que possamos treinar nossos alunos com esta perspectiva espiritual embutida neles. Muito obrigado por suas orações. Vamos agora colocar o último PowerPoint. Hoje à noite eu quero tratar do assunto do temor do Senhor. Vamos colocar esta pergunta. Tem pessoas neste mundo, muitas pessoas, que olham para a religião como uma superstição. Pessoas que têm medo diariamente por causa das coisas que eles não entendem sobre coisas espirituais. Eles usam talismãs, usam amuletas, plantam plantas especiais aqui e ali para ser protegidos. Infelizmente, existe muita superstição no mundo de religião. E eu não isento este país. Muitos exemplos de superstição pura na prática de religião. Mas eu estou falando de temor, não de medo, não de deixe-me colocar esses 2 tipos de temor. Porque temos, por exemplo, o medo que eu já acabei de descrever, mas temos também um temor que a palavra de Deus chama de reverência, uma resposta reverente ao Senhor. Pode imaginar, né, a criança com muito medo, na cama, né, com cobertor assim,
ou a pessoa que realmente está ligada com o Senhor e percebe o tamanho dele, a majestade dele, e ao mesmo tempo como ele é pequeno diante do Senhor. Reverência. Então, o temor do Senhor é aquilo que queremos estudar hoje à noite. Eu vou lhe dar um exemplo aqui. O profeta Moisés liderou o povo de Israel fora do Egito. Eles saíram milagrosamente com pragas e depois passando pelo Mar Vermelho para chegar no Sinai. E quando eles chegaram lá, o Senhor enviou todos para um monte chamado Sinai para ouvir a lei. Esta aliança que o Senhor firmou com Israel foi colocada realmente numa lei. Então, quando Moisés recebeu a lei, ele subiu neste monte, mas olha as condições. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos, uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Aqui temos medo. Mas Moisés tentou convencer este grupo que o que é necessário realmente é temor. No próximo capítulo, depois de colocar os 10 mandamentos, ele diz isso: todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos e o clangor da trombeta, e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Já temos agora, então, uma indicação da importância do temor. O temor de Deus nos restringe do pecado. É este temor, esta reverência profunda que Deus quer que nós mostremos diante dele. E deixe-me descrever mais uma vez numa definição: é uma supervalorização da excelência dele em comparação com o nosso estado humilde como criaturas dele. Deus é perfeito. Temos exemplos do ser humano entrando em contato com Deus, mostrando o temor deles. Deixe-me colocar 3 exemplos disto. Temor e medo ao encontrar o Senhor. Lembramos Adão e Eva. Antes da queda, antes de cair em pecado, antes de comer daquele fruto proibido, não houve medo, não houve esta distância entre Deus e o homem. O homem passava a tarde com o homem e a mulher no jardim. Mas depois de comer, eles perceberam que, olha, ele deve ser temido. Devemos a ele temor, porque somos pecadores. Eles fugiram. Também, eu não tenho, desculpe, um retrato disto, mas porque não houve câmeras nos dias de Isaías, mas Isaías, ele teve uma visão quando ele foi chamado do Senhor no templo. O templo era tão grande, o Senhor era tão grande que só uma parte das vestes dele preencheram o templo. E ele disse: ai de mim, porque sou pecador. Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O último seria Pedro. Pedro, ele pescou a noite inteira, não pegou nada, né? O profissional, pescador profissional. E no próximo dia o Senhor pediu ajuda. O Senhor quis falar com as multidões na praia, mas ele não quis ser esmagado, então ele ficou no barco de Pedro. E depois de falar com as multidões, ele virou para Pedro e disse: lance a sua rede no outro lado do barco. Alguém aqui já pescou? É loucura pensar nisso, né? Você está pescando, né? Não faz diferença qual lado do barco que você está lançando a isca.
Mas neste caso, ele pediu que Pedro fizesse isso, e Pedro, mostrando reverência, disse, porque o Senhor disse, eu vou fazer isso. Ele lançou a rede no outro lado e teve tanto peixe que ele não conseguiu trazer para o barco. Ele percebeu naquele momento, eu estou na presença do Criador do universo. Deixe-me ler o texto aqui. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Agora, se fosse Pedro, eu teria me retirado do Senhor. É louco pedir que o Senhor mergulhe no mar, né? Mas, olha, é isso que enfrentamos quando percebemos que o Senhor é santo e somos pecadores. Temor, e este temor vai contribuir para a nossa experiência como seguidores de Deus. Deixe-me colocar o outro lado, o lado prático do temor do Senhor. Tenho 3 passagens aqui em Provérbios que eu vou passar rapidinho. Em primeiro lugar, vamos ver que os provérbios mostram que o temor do Senhor nos separa do mal, junto com aquela passagem que eu li em Êxodo. O temor do Senhor vai nos proteger. Você percebe que sua vida está caindo em pecado? O que aconteceu? Você está ficando mais distante do Senhor, mas não é a culpa dele. Aquele temor, o que aconteceu? Provérbios 3:7 diz: não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Quem teme ao Senhor sabe que Ele castiga o malfeitor, Ele pune o pecador. É por isso que Cristo morreu, porque não podemos sofrer bastante punição e sobreviver para gastar a eternidade com Deus. Em vez de seguir nosso próprio raciocínio, esta passagem diz que devemos lembrar da nossa responsabilidade diante do Senhor e segui-lo com humildade e justiça. Humildade é chave no temor do Senhor. Provérbios capítulo 8 mostra que o temor do Senhor também pode tirar nossa arrogância. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Provérbios 6 mostra 7 coisas que o Senhor aborrece. E uma das coisas é olhos altivos, orgulho, soberba, arrogância. O temor do Senhor tira nossa arrogância. O caminho mau e a boca que blasfema o Senhor mostra que faltamos o temor do Senhor. A terceira passagem, capítulo 9 de Provérbios, mostra que o temor do Senhor vai nos instruir. Ele diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Sem temer o Senhor, não quereremos ouvir a instrução saudável dele. É como aquela criança que não quer ouvir o pai, a mãe, que quer a coisa do seu jeito, que vira as costas na prudência. Mas sem ouvir as instruções do Senhor, não vamos experimentar a prudência, a sabedoria, vamos ser tolos. O ser humano em si tem muitas dificuldades com a arrogância. Tenho amanhã uma pregação sobre Eclesiastes, capítulo 1. E olha, eu vou mostrar como a arrogância vai separando o ser humano de Deus. Ele não gosta de ser instruído que tem arrogância.
ele não gosta de ser mandado por outro, nem por Deus. Porém, segundo a palavra de Deus, é necessário temer ao Senhor, se humilhar diante dele, perceber a majestade dele, a santidade dele e nossa pecaminosidade. Agora eu vou terminar hoje à noite e não fiquem empolgados, porque esse término vai levar metade da pregação. Eu vou pregar sobre exemplos de pessoas que ou temeram ou não temeram o Senhor. Acho que vocês já leram essas passagens, mas acho que vale a pena passar e ver os detalhes ao redor destas situações. Temos então vários exemplos, mas deixe-me mostrar Saul para começar. Saul contra Samuel. Eu não vou ler capítulo 15 de 1 Samuel, mas eu vou ler alguns versículos aqui e ali, só para mostrar a direção do rei de Israel nesta passagem. Saul foi mandado para exterminar um povo ímpio, os amalequitas. Se você lembra, em capítulo 17 de Êxodo, os amalequitas atacaram a coluna de Israel, realmente na retaguarda, bem no final. As mulheres, as crianças, os velhinhos ficaram no fim. E os amalequitas atacaram e mataram pessoas assim. Então o Senhor amaldiçoou Amaleque naquele dia e resolveu eliminar a nação da face da terra. Então no caminhar do reino de Saul, Saul teve uma boa oportunidade de fazer alguma coisa sobre os amalequitas. Então o Senhor mandou ele para exterminá-los num momento de força no exército de Israel. Capítulos 15, versículo 1. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Pode ver aqui um certo tipo de lex talionis. Como eles fizeram em Êxodo 17, atacando mulheres, crianças, velhinhos, Saul deve matar mulheres, crianças. Então, Saul foi. E Saul teve grande vitória. Versículo 7. Feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então ele não temeu o Senhor bastante para obedecer exatamente aquilo que ele foi mandado para fazer. Ele resgatou o rei, resgatou os animais melhores para sacrificar ao Senhor. Versículos 14 e 15 mostram isso. E este ato de desobediência mostrou o desejo dele de seguir o seu próprio entendimento, em vez de seguir as instruções do Senhor. Versículo 11 diz: arrependo-me de haver constituído Saul rei, diz o Senhor, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Que agonia para Samuel, que tinha ungido Saul como o primeiro rei em Israel. Perceber que agora ele não foi mais qualificado para ser rei. Saul não poderia imaginar que, olha, vamos destruir tudo, mas esses animais são bons. Será que devemos destruir? E esse rei é bem conhecido, não podemos matá-lo, podemos usá-lo como possivelmente algo para fazer um negócio no futuro.
mas poupou animais para sacrifício. O cerne desta passagem podemos achar em versículos 22 e 23, mostrando que não houve temor do Senhor na vida de Saul. Samuel vai instruir Saul. Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em si obedeça a sua palavra. Um homem pode desenvolver e inventar sua maneira de agradar o Senhor, mas quem não está ouvindo o Senhor não está temendo Ele. E Saul não estava temendo o Senhor. Podemos ver quem ele estava temendo. Olha, versículo 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e as tuas palavras. Então podemos ver temor aqui, mas não temor do Senhor, temor do homem. É realmente o desafio que nós enfrentamos frequentemente. Quem estamos temendo? O Senhor ou o homem? Jonas é o segundo exemplo. Temos Jonas e os marinheiros. Interessante. Samuel, ele temeu o Senhor. Ele matou Agag no final daquele capítulo e ele mandou a destruição de todos os animais, mostrando temor ao Senhor. Agora vamos ver mais um contraste entre Jonas e os marinheiros pagãos, em Jonas capítulo 1. Jonas é realmente um profeta conhecido. Podemos ver um texto sobre ele em 2 Reis, mostrando que ele era profeta da região da Galileia. Agora, eu estou fazendo a coisa mais difícil, achar o livro de Jonas. Achei. Jonas tipicamente obedecia o Senhor, mas neste caso ele não quis obedecer o Senhor. O Senhor mandou ele para pregar para os ninivitas uma mensagem de arrependimento. Agora, se Jonas fosse mandado para matar os ninivitas com o exército de Israel, ótimo, ele teria feito isso. Mas pregar uma mensagem de arrependimento, ele sabia bem que, olha, eles poderiam se arrepender. E daí? O Senhor vai poupar este povo tão cruel, que está matando de uma maneira terrível os israelitas e todos os outros países. Ele não quis ir, mas ele foi enviado para ir. Então, ele fugiu. Sabemos, né? Ele acabou num barco. Se não me engano, eu tenho versículos 4 e 5 aqui. Não tenho. Então, deixe-me ler. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Então eles mostram medo no início. Jonas não tanto, porque Jonas está dormindo naquela passagem. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Agora, a coisa vai piorar, porque estes marinheiros, eles querem saber por que tudo isso aconteceu conosco. Versículo 8. Então lhe disseram os marinheiros para Jonas: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Uma entrevista do preleitor, né, no barco. Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor. Será? Porque ele está num barco indo numa direção oposta a Tarsis. Então ele diz: eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Os marinheiros gostariam de ter agora terra seca. Eles estão no meio do mar com uma tempestade. Então os homens, os marinheiros, ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste?
pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Então temos homens temendo, sabendo que o Deus dele está fazendo tudo isso. Agora, a história tem realmente um fim muito feliz para eles, okay? Não tanto para Jonas. Quando eles perceberam que a única maneira de apaziguar esse Senhor era jogarem Jonas no mar, eles temeram o Senhor ainda mais. Olha o final deste texto, capítulo 1. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Vê, temor do Senhor aqui? Acho que sim. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Pena que Jonas não temia o Senhor. Porque com todos esses novos convertidos no barco, não tem ninguém para discipulá-los. Jonas está no mar. Eles temeram o Senhor, Jonas não. Tenho mais um exemplo. Isso vem do Novo Testamento, de capítulo 5 de Atos. 2 nomes famosos por causa do seu pecado, Ananias e Safira. Esse casal da igreja em Jerusalém percebeu que o povo respeitava Barnabé. No final do capítulo 4, diz: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Barnabé mostrou uma preocupação com o povo. Houve muitos peregrinos em Jerusalém para a festa de Pentecostes. Muitos conheceram Cristo por causa da chegada do Espírito Santo naquele dia de Pentecostes. Eles, conhecendo Cristo, não quiseram sair para seus países longe de Jerusalém. Eles quiseram ficar com a nova igreja, mas eles ficaram sem recursos. Então foi necessário a igreja começar a pensar como podemos liquidar alguns recursos para ajudar esse grupo enorme. Barnabé foi um dos primeiros que vendeu um terreno e deixou o dinheiro aos pés dos apóstolos. Quer dizer, este dinheiro está nas tuas mãos para distribuir como o Senhor vai direcionar vocês. Ótimo. Só que houve um casal observando isso. E esse casal gostou demais do respeito que Barnabé recebeu. Eu não vejo nada em Barnabé que exigiu respeito ou que pediu, reconhecimento. Acho que ele não fez para ser reconhecido. Sabemos que ele era realmente filho da exortação, um homem que encorajava. Mas este casal não tinha esta base como Barnabé. Em capítulo 5:1, entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas em acordo com sua mulher, quer dizer, os dois planejaram isso, reteve parte do preço. Esta palavra parte no grego significa mais de 50%. Então, eles reteve mais de 50% do valor, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Eles estão imitando o ato de Barnabé, com uma só diferença importante: eles não estavam mostrando a verdade, eles estavam mentindo. E como Pedro vai dizer mais tarde, vocês mentiram ao Espírito Santo, tentando mostrar para o povo aqui que o Espírito Santo está motivando vocês, mas ele não está. Eles roubaram. Eles tentaram dar uma oferta respeitada por realmente uma pequena porcentagem do custo. Uma barganha. Mas eles vão pagar muito mais que isso.
Versículo 3, então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu? Quer dizer, é seu terreno. Você pode ficar com qualquer parte e entregar o resto, mas entregando aquele valor como você entregou tudo, isso é errado. É uma mentira. Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. O temor que não estava em Ananias e Safira foi gerado nos observadores, aqueles que perceberam que o Senhor é justo. Ele vai reforçar esta justiça no seu povo. Ananias e Safira morreram por ser crentes em pecado. Isto poderia acontecer hoje, mas eu não conheço muitos casos, mas ainda bem que não acontece hoje, porque acho que teríamos muitos mortos em nossas igrejas. Mas o temor foi gerado por causa do exercício da santidade do Senhor. Ele puniu Ananias e Safira. Quando o Senhor disciplinou primeiro Ananias e depois Safira, olha, versículo 11, depois de ser confrontada com o seu pecado, versículo 11 diz, aliás, 10, no mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e levando-a, sepultaram-na junto do marido. Não houve desigualdade aqui. Homem, mulher, os dois morreram. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Já li artigos escritos por pessoas que não adoram o Senhor tanto. Infelizmente, fazendo pesquisas, é necessário de vez em quando fazer isso. E uma pessoa até chegou a dizer que Pedro, então, pela abordagem dele, gerou tanto medo nesse casal que eles morreram. Que era culpa de Pedro. Que as pessoas estavam fugindo de Pedro. Mas olha, versículo 12, muitos sinais de prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E mostra que as pessoas estavam se aproximando tanto para ficar na sombra de Pedro, para serem curados. Isto para mim não mostra um grande medo gerado por Pedro. O Senhor é quem gerou o temor. E o temor modificou o pensamento de muitas pessoas, transformou pessoas. O temor pode fazer isso hoje. Deixe-me concluir. O temor do Senhor pode nos motivar a servir a Ele, com um coração puro, com coragem, apesar das pressões das pessoas ao nosso redor. Temendo Ele mais do que o homem, podemos servi-lo com um coração puro. Não como Saul, aquele que estava pensando no povo mais do que Deus. O temor do Senhor pode nos motivar a obedecer os mandamentos do Senhor, em vez de rejeitarmos a palavra de Deus em favor de caminhos menos radicais, como Jonas, fugindo do Senhor, porque ele não quis que os ninivitas fossem salvos. E o temor do Senhor pode nos motivar a buscar a glória do Senhor, em vez de tentarmos parecer santos, enquanto enganamos todos os irmãos, procurando o respeito do ser humano, como Ananias e Safira. O temor do Senhor vai nos dirigir no caminho certo, para servir a Ele, para reconhecer nossa pecaminosidade, para perceber que Ele é grande, o nosso Criador, o nosso dono, e nós somos pequenos. O temor do Senhor vai nos dirigir para obediência,
vai nos dirigir para servir e vai nos dirigir para buscar verdadeiramente a glória dele. Então, a quem você está temendo? Tem temor do homem ou de Deus? Vamos orar. Obrigado, Pai, por estas passagens ligadas com este tema de temor. Pai, hoje em dia parece que o temor do Senhor está dissipando, evaporando. Ajuda-nos, Pai, como seguidores fiéis, a perceber através da palavra, através do nosso tempo, orando e tendo comunhão com o Senhor, que o Senhor é grande e não merecemos realmente o tempo do Senhor. Mas por causa da tua bondade, o Senhor não só nos ouve, mas o Senhor também nos salva. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ajuda-nos, Pai, com esta requisito pequeno de temer o Senhor. Ajuda-nos a ser fiéis nisto, não temendo o homem. Obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá e pelo Espírito Santo que nos dá poder para obedecer nisto. Em nome de Jesus. Amém.